de aqui bitou menebeçou e falo, heribide canto e de cantarabatsai, porém me canto e de som de ré. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo de número 19. Versículo de número 19 diz assim: Então Ahimaás, filho de Zadok, disse: Deixa-me correr e levar ao rei a notícia de que o Senhor lhe fez justiça livrando de seus inimigos. Não é você quem deve levar a notícia hoje, disse Joabe. Deixe isso para outra ocasião. Hoje não há, porque o filho do rei morreu. Então Joabe ordenou ao cuxita: Vai e diz ao rei o que você viu. E o cuxita inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo para levar a notícia. Todavia Ahimaás, filho de Zadok, disse de novo a Joabe: Não importa o que aconteça, deixa-me ir levar a mensagem diante do cuxita. Joabe, porém, respondeu: Por que estás querendo tanto ir, meu filho? Hoje não receberás nenhuma recompensa pela notícia. Mas ele insistiu: Não importa o que aconteça, eu quero ir. Disse então Joabe: Pois vá. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou à frente do cuxita. Davi estava sentado entre a porta interna e a externa da cidade. E quando viu o sentinela do terraço que havia sobre a porta junto à muralha, viu um homem que vinha correndo sozinho. A sentinela gritou, avisando o rei. E o rei disse: Se ele está sozinho, deve trazer uma boa mensagem. E o homem ia se aproximando. Então a sentinela viu outro homem que vinha correndo e gritou ao porteiro: Vem outro homem correndo sozinho. Esse também deve trazer boa notícia, exclamou o rei. A sentinela disse: Está bem me parecendo. O jeito do correr do que está à frente é de Ahimaás, filho de Zadok. É um bom homem, disse o rei. Ele traz boa notícia. Então Ahimaás aproximou-se do rei e o saudou, prostrou-se com seu rosto em terra diante do rei e disse: Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu senhor. O rei perguntou: E o jovem Absalão, está bem? Ahimaás respondeu: Vi que houve grande confusão quando Joabe, teu servo do rei, ia enviando o cuxita, mas não sei a mensagem. Repita comigo, diga: mensageiro sem mensagem. Repita mais forte, diga: mensageiro sem mensagem. Agora olha para quem está do teu lado, vê se ele carrega uma mensagem da parte de Deus na sua boca. Senta adorando o nome do Senhor. Eu quero te ouvir. Se tu parar, eu paro. Irmãos, nós estamos aqui mediante a uma palavra que eu costumo dizer que liberta, transforma, cura, sara e leva o homem e a mulher ao céu de luz. Poderosa é esta palavra para operar infinitamente mais em o nosso meio. De costume, quando todo pregador assume a tribuna, ele diz: esse texto é bastante conhecido da igreja do Senhor. Eu tenho quase certeza que muitas pessoas, quem sabe na noite de hoje, ainda não ouviu falar acerca deste personagem bíblico por nome Ahimaás. Não é uma mensagem muito popular, não é uma mensagem muito conhecida,
mas eu tenho certeza que Deus irá falar aos nossos corações nesta noite de forma poderosa. Não é uma mensagem muito conhecida, mas é esta mensagem que Deus colocou ao meu coração para a noite desse dia. O interessante aqui que o contexto desta história narra a saber acerca de Davi e o seu terceiro filho, por nome Absalão. Quem era Absalão? Absalão é filho do rei, alguém que nasceu, cresceu no palácio, alguém que teve algumas regalias que quase ninguém teria em todo o Israel. Verdade é que Absalão é filho do maior rei de Israel, o que a terra já pôde contemplar. Sabemos que Davi é um rei guerreiro, um homem segundo o coração de Deus. Davi é alguém que, quando adorava, o céu se movimentava ao seu favor. Davi é um rei que nas suas pelejas Deus tinha prazer de lhe dar vitória, de maneira tal que Davi exterminou todos os seus inimigos. O interessante aqui é que Absalão é filho do rei, e a Bíblia é categórica que, olhando para Absalão, ninguém encontrava um defeito sequer. Da planta dos pés ao alto da cabeça, Absalão não tinha defeito nenhum. Alguns estudiosos dizem que o cabelo de Absalão era tão grande que pesava quase 2 quilos de cabelo. Absalão era o homem mais belo de todo o Israel. A beleza era notável, a beleza exterior daquele homem era notável em todo Israel. Só que Absalão era bonito por fora e horroroso por dentro. Se Absalão estivesse nos dias de Jesus na face da terra, Jesus ia usar Absalão como exemplo para aquela palavra que ele disse: do que adianta ter a beleza exterior e por dentro ser como um sepulcro calhado. Ele é belo por fora e horrível por dentro. Absalão carrega dentro do seu coração a soberba, o orgulho, a prepotência. Absalão almejava, desejava usurpar a cadeira, o trono do seu próprio pai. O que Absalão queria? Absalão queria herdar a cadeira, ele queria roubar a cadeira, ele queria sentar-se sobre o trono real. O que eu acho interessante, que Absalão aqui, ele vai projetar alguns planos para que esse acontecido pudesse acontecer na sua vida. O interessante é que Absalão também carregava dentro do seu coração a vingança. Perceba que este Absalão aqui, ele vai projetar, arquitetar a morte do seu próprio irmão. Absalão era alguém horrível. O que eu acho interessante é que Absalão, ele tem algumas estratégias. A Bíblia diz que Absalão, ele vai conquistando o coração do povo, ele vai reunindo o povo do seu lado. Certa feita, ele olha para o seu pai e diz: pai, permita eu ir até Hebrom. Eu quero ir até Hebrom porque eu quero sacrificar ao Senhor, eu quero adorar ao Senhor, porque o Senhor permitiu eu voltar e retornar e reatar minha aliança contigo. O rei Davi amava Absalão. Ele olha para Absalão e diz: meu filho, pode ir para Hebrom e pode ir adorar ao Senhor. É nesse cenário aqui que ele convida pelo menos 200 pessoas célebres daquela época. Ele vai para Hebrom e ele reúne alguns dos seus comparsas, alguns dos seus amigos, e diz: olha, quando nós estivermos sacrificando ao Senhor, que vocês ouviram o som da trombeta, vocês irão gritar em alto e bom som, dizendo: Absalão reina em Hebrom. E assim ele faz. A Bíblia diz que ele faz essa
desta revolução. A Bíblia diz que ele está à frente desta rebeldia. É nesse cenário aqui que Davi convoca pelo menos 3 dos seus maiores soldados. Levanta um com um exército de 1000, levanta outro com um exército de 100, e a Bíblia diz que agora a guerra está projetada. De um lado está Absalão e os seus rebeldes, do outro está Davi e o seu exército. Sabe o que eu acho interessante? Davi, ainda nesse cenário, pastor Jonas, de rebeldia, ele olha para os seus capitões e diz: não faça nada ao jovem Absalão. A Bíblia diz que de um lado está o exército de Davi, a Bíblia diz que do outro lado está o exército de Absalão, e o texto diz que a guerra é travada naquele dia, e é nesta batalha que a mão forte de Deus se manifesta diante de Davi. Eu já vou liberar a primeira profecia para alguém que me ouve aqui nesta noite, porque quem sabe, pastor Jonas, de um lado tem alguém que está com o coração impuro e desejoso pela rebeldia, mas o braço forte do Senhor sempre estará diante daquele que é fiel e verdadeiro diante da sua presença. Pode se levantar rebelde, pode se levantar traidor, pode se levantar quem quiser. O grande está na casa e está dizendo: a minha mão poderosa permanecerá diante da minha igreja. De um lado Absalão, do outro Davi. A Bíblia diz que a peleja começa, e no meio desta guerra, a Bíblia diz que tombam pelo menos 20.000 soldados. 20.000 soldados morreram no campo de batalha. Aí a Bíblia é categórica em dizer que eles estavam pelejando no meio do bosque, e no meio do bosque a Bíblia diz que mais morreram o que o bosque matou do que a espada matou. Pastor, não entendi. No meio daquela guerra, Deus começa a usar o bosque para dar livramento para Davi. Era um guerreiro passando aqui, o bosque matava. Era um guerreiro de Absalão passando aqui, o bosque matava. Pastor Daniel, não entendi. O grandão está na casa e está dizendo: quando eu quero dar vitória para o meu servo, eu uso quem eu quero. Sabe o que Deus estava falando? Absalão, não mexe com a cadeira, porque a cadeira é de Davi. Absalão, não mexe com a coroa, porque a coroa é de Davi. Absalão, não mexe com o reinado, porque o reinado é de Davi. Deus está falando com Absalão. Ele está usando o bosque para dar sinal para Absalão. Sabe qual é o problema? É que existem momentos que o homem tem dificuldade de ouvir Deus falar. Deus está falando, eu escolhi ele. Deus está falando, eu escolhi ela. Deus está falando, eu levantei ele. Deus está falando, eu levantei ela. Mas tem rebelde que tem dificuldade, tem problema de audição. Deus está falando e não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Diante desse cenário, gerou uma pergunta ao meu coração, Daniel: e se o homem não ouvir a voz de Deus? Porque Deus queria falar com Absalão. Absalão está com problema de audição. Deus fala com bosque. Deus fala mais ou menos assim, pastor Jonas: bosque pode começar a matar todo mundo. Pode começar a matar todo mundo. Eu vou repetir: se o homem não ouvir a voz de Deus, tem problema não, viu, pastor Jonas? Se o homem não ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com a jumenta. Quem é que não se lembra? Aleluia, o profeta está com problema de audição, não está conseguindo ouvir a voz de Deus. Deus fala com a jumenta. Quando Deus fala com a jumenta viu o anjo com a espada desembaiada, preparada para matar o profeta. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, tem problema não. Deus vai falar com o leão. Fala, pastor, fala. Deus falou com o leão e deu livramento para Daniel dentro daquela cova. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema. Tem não, pastor, tem não. Deus vai falar com a Teca, porque Deus falou com a Teca. A Teca abriu a sua boca e consumiu Corá, Datã e Abirão. Se o homem não ouvir a voz de Deus, tem problema
problema não. Deus fala com peixe. Fala, pastor, fala, porque Deus falou com peixe, e o peixe pulou no anzol de Pedro e trouxe a moeda para pagar o tributo. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, não tem problema, porque Deus fala até com vale de osso seco. Ele usou Ezequiel e disse: vale de osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, tem problema não. O grandão está na casa e está dizendo: até o machado vai ouvir a minha voz, porque a Bíblia diz que o machado ouviu a voz de Deus, e o machado flutuou e voltou para a mão do moço. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, tem problema não. Deus fala até com as ursas. Fala, pastor, fala, porque tinha 40 jovens olhando para Eliseu e dizendo: sobe calvo, sobe calvo. Deus falou com a ursa e despedaçou os rebeldes. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar até com os portões da cadeia que Pedro estava preso. Fala, pastor, fala, porque Pedro estava saindo e de repente os portões se abriram e Pedro saiu livre para a glória de Deus. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com a Teca. Paulo e Silas estavam presos, Deus falou com a Teca tremeu e os alicerces de todos se abriram. Se o homem não quiser ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com a Teca, Deus vai falar com o mar, Deus vai falar com o vento. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o propósito de Deus. Olha para alguém que está do teu lado, diga: Deus quer falar com você. Diga: é você que Deus quer falar. Mas se tu não ouvir a voz de Deus, Deus fala com peixe para engolir Jonas, Deus fala com bicho para consumir a boboreira, Deus fala com jumentinho que nunca foi montado por ninguém, para Jesus entrar na entrada triunfal em Jerusalém. De uma coisa eu tenho certeza: se alguém aqui em Patos de Minas não quiser ouvir Deus, Deus vai falar com a natureza, Deus vai falar com alguém, mas o propósito vai ser cumprido. Deus quer falar com Absalão. Absalão está com um problema de audição. Deus fala com Bosque. E a ordem de Deus é: mata todo mundo, aniquila todo mundo, destrói todo mundo. O exército de Absalão está tombando. Quando de repente o texto diz que Absalão vem montado no mulo. E quando ele vem montado no mulo, a Bíblia diz que os seus cabelos eram umas tranças muito grandes, e o seu cabelo engancha no carvalho. Quando o cabelo de Absalão engancha no carvalho, o mulo que estava sobre ele vai embora. Ele fica preso entre o céu e a terra. Sabe o que Deus fez com Absalão? Deixou Absalão impossibilitado de reagir contra o ungido de Deus. Eu vou profetizar só para quem pega, porque a Bíblia diz que o diabo anda ao derredor procurando a quem possa tragar, mas o grandão está na casa e está dizendo: eu estou impossibilitando o diabo de tocar na tua casa, o diabo de tocar no teu casamento, o diabo de tocar no teu ministério. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou neutralizando o teu adversário. Alabacalamaia, céu é caminhaia. O grandão está na casa e está dizendo: está caindo por terra, está caindo por terra, está caindo por terra, está caindo por terra. Me ajuda a pregar. Olha para alguém que está do teu lado, diga: fica tranquilo, viu? Diga, tu não disse, diga: fica tranquilo. Deus está neutralizando o teu adversário. Não, você não entendeu. Ele está na casa e está dizendo: eu estou neutralizando o teu adversário. Entre o céu, entre a terra, pendurado no carvalho. O texto diz que o homem vê ele. Quando o homem vê ele, a Bíblia diz que ele não ousa tocar em Absalão. Ele corre até Joabe e diz: Joabe, estava passando por ali e vi Absalão, está impossibilitado de reagir, está neutralizado pelo poder de Deus, e eu vi ele enganchado no carvalho, entre o céu e a terra. Não tem quem tira, não tem como ele sair. Aí ele olha e diz: e por que tu não matou ele logo, rapaz?
Ele disse: longe de mim tocar no filho do rei. Joabe pega 3 dardos. E se fosse nos dias de hoje, alguém ia dizer que um foi no nome do pai, o segundo foi no nome do filho, e o terceiro foi no nome do Espírito. Ele pega 3 dardos e flecha Absalão. A Bíblia diz que ele ainda estava vivo. Chega 10 homens e aniquila a sua vida. Pega Absalão, joga dentro de um buraco, coloca um montão de pedra e encerra-se a história de Absalão naquele momento. É nesse momento aqui que Joabe manda chamar o Cuxita. E Cuxita, para quem não sabe, é um escravo que se tornou livre e se tornou servo do exército e alguém de confiança. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que o Cuxita não tinha nome, porque Cuxita não é o seu nome. Cuxita está apontando para a sua descendência, um afro. O texto diz que é esse Cuxita que é convidado por Joabe para levar a mensagem. Ele olha para o Cuxita e diz: tudo que tu viu acontecendo aqui, corre e vai levar a mensagem para Davi. O texto diz que é nesse cenário que se apresenta Ahimaás. Pastor Daniel, quem é Ahimaás? Ahimaás é mensageiro oficial do rei. Ahimaás é alguém que leva a mensagem. Ele se aproxima e diz: permita que eu leve a mensagem. A primeira falha que eu vejo na vida de Ahimaás aqui, que ele tem nome, e por ter nome, ele não espera Deus chamar ele, ele se oferece, é alguém oferecido. Ele se apresenta diante de Joabe e diz: permita que eu vá entregar uma mensagem, eu vou liberar uma palavra ao coração de alguém. Quando Deus chama, quando Deus vocaciona, quando Deus escolhe, você não precisa pedir, não precisa se apresentar, não precisa se humilhar para ninguém. Se Deus te chamou, fica tranquilo. É no momento certo Ele te levanta, Ele te exalta. No momento certo Ele coloca a mensagem na tua boca e diz: é você que eu vou usar. Ele se oferece. Joabe olha para ele e diz: não é tu o portador de mensagem. Hoje quem vai levar a mensagem é o Cuxita. O texto sagrado diz que Joabe libera a palavra para o Cuxita, dizendo: vai. O Cuxita começa a correr para levar a mensagem. E é nesse contexto que Ahimaás fica pedindo, implorando, insistindo. Aí ele olha e diz: rapaz, para que tu quer levar a mensagem? A notícia não é muito boa, e tu não receberás nada, recompensa nenhuma por essa mensagem. O texto diz que ele insiste tanto que Joabe olha e diz: vai, já que tu insiste, pode ir levar a mensagem. O texto diz que ele é conhecido. O texto diz que ele tem nome, porque o nome está registrado na Bíblia Sagrada. É alguém conhecido, alguém afamado, é alguém que tem nome. Sabe o que eu acho interessante? Tem gente que está preocupado, aleluia, em ter nome. Tem gente que está preocupado em ter nome no cartaz, ter nome no outdoor. Se tem mensagem, ele não está nem preocupado com a mensagem, ele quer ter nome, ele quer se apresentar. Aí a Bíblia diz que esse tal de Ahimaás aqui, ele se apresenta e começa a correr. Sabe o que eu acho interessante? Nós estamos vivendo em uma geração como essa, uma geração que quer ter nome, quer ser reconhecido. Eu me lembro de um homem por nome Nimrod. A Bíblia diz que Nimrod monta uma rebelião, e o que é que Nimrod queria? Ele olha para os seus acompanhados, para os seus comparsas, e libera uma palavra dizendo: vamos construir uma torre, que esta torre chegue até o céu, para que o nosso nome seja afamado. Sabe o que eu acho interessante, pastor Jonas? Que enquanto um montinho de quem quer ter nome grande está rebeliando lá na terra, Deus está olhando lá do céu. Parece que eu vejo Deus assentado em um alto e sublime trono, olhando para baixo e se perguntando: o que é que esse bando de rebelde está querendo fazer? Aí a Bíblia diz que Deus desce. Sabe por quê, Rafael? Quando tem o rebelde, Deus desce para tratar com ele. Aí a Bíblia diz
diz que Deus desce, quando Deus desce, confunde a língua de todo mundo. Era mais ou menos assim: alguém pediu saco de cimento, alguém levava pá, alguém pediu carrinho de mão, alguém levava enxada, ninguém estava entendendo nada. O grandão está na casa e está dizendo: tem alguém querendo ter o nome afamado, mas eu vou descer na terra e vou mostrar que o meu nome é sobre todo nome. Ele tem nome, ele é conhecido, ele é afamado. O texto diz que o Cuxita está correndo faz tempo, mas Ahimaás corre pela planície, e a Bíblia é categórica em dizer que Ahimaás passa o Cuxita. Naquela corrida, o Cuxita saiu primeiro, mas o texto diz que Ahimaás consegue passar o Cuxita. Aqui é onde pessoas se desesperam, porque tem gente que começou há muito tempo, tem gente que está orando há muito tempo, tem gente que está buscando há muito tempo, tem gente que está jejuando há muito tempo. Aí de repente apareceu alguém, irmão, que está correndo numa velocidade e passou ele muito tempo. Parece a parábola da casa que edificou na rocha e da casa que edificou na areia. A casa que edificou na rocha, ele cavou bem a sua estrutura, montou bem a sua estrutura. Sabe o que me leva a crer? Que a casa que foi edificada na areia, sem estrutura nenhuma, ela foi terminada primeira. Mas no primeiro vento, mas na primeira tempestade, mas nas primeiras águas que combateram a casa, a Bíblia diz que a casa caiu. Mas a casa que foi edificada na rocha demorou um tempo mais para ser edificada, mas veio o vento, veio tempestade e a casa permanece. Eu vou profetizar no coração de alguém. Eu estou pregando para alguém, pastor Jonas, que está andando devagarzinho. Alguém olhou e disse: anda devagar demais. Alguém olhou e disse: já era para estar mais evoluído. Mas o grandão está na casa e está dizendo: vai devagarzinho, mas chegue. Vai devagarzinho, mas não pare. Vai devagarzinho, mas vai dar certo. Urabaia, céu é Keminai. Olha para alguém que está do teu lado e diga para ele: fica tranquilo, viu? Vai do jeito que dá. Pastor, eu queria correr. Corre! Pastor, não dá para correr. Ande. Pastor, não dá para andar. Rasteje. O grandão está na casa e está dizendo: só não pare. Só não pare. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja certa. Só não pare. Aí mais passa. Cuxita fica para trás. O texto diz que tem um sentinela lá em cima do muro. Em cima daquele muro, o sentinela olha e diz: Davi, está vindo alguém correndo aí. Quem ele viu? Ele viu o Cuxita correndo, porque saiu na frente. Mas daqui a pouco ele olha e diz: eu vejo o outro que passou primeiro. Ambos vêm correndo sozinhos. Davi olha e diz: se vem correndo sozinho, tem notícia boa para dar. Ahimaás corre, passa o Cuxita. É nesse cenário que ele olha e diz: e o correr do primeiro parece o correr de Ahimaás. Por quê? Porque Ahimaás é conhecido, Ahimaás é famoso, Ahimaás tem nome. Davi olha e diz: é Ahimaás, é um bom homem. Ele tem uma boa notícia para nós. O texto diz que ele chega diante de Davi. Ahimaás, quando chega diante de Davi, ele se prostra diante do rei e diz: rei, o Senhor deu livramento na guerra e na peleja para você. Aí é nesse cenário que Davi está preocupado com Absalão. Ele olha para Ahimaás e diz: e o jovem Absalão? E é nesse cenário aqui que ele libera uma palavra dizendo: confesso que eu não sei a mensagem. Confesso que eu não tenho a mensagem. Confesso que eu não sei qual é a mensagem. Ele tem nome, mas não tem mensagem. É conhecido, mas não tem mensagem. É famoso, mas não tem mensagem. Ele corre muito rápido, mas não carrega a mensagem
sobre a sua boca. Nós estamos vivendo um cenário brasileiro de pessoas que têm nome, de pessoas que são conhecidas, de pessoas que são famosas, mas quando abre a boca não tem mensagem, não tem mensagem, não tem mensagem. Eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus. Deus não está procurando o pastor Jonas, homem afamado. Deus não está procurando alguém que tenha nome. Deus não está procurando alguém que é conhecido. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou caçando alguém que tenha mensagem, que tenha mensagem. Deixa eu ver se eu estou pregando para a igreja. Olhe para alguém que está do teu lado e diga: Deus está procurando alguém que tenha a mensagem. O texto diz que Naamã, ele está pelejando uma peleja, e naquela peleja ele pega uma menina israelita e leva como escrava para dentro da sua casa. O texto diz que a menina é levada. Helena Raquel prega sobre essa menina e diz que ela era o chaveirinho da esposa de Naamã. Era a serva que fazia tudo que aquela mulher queria. E é nesse cenário aqui que a menina está dentro daquela casa. Alguém está olhando para a menina e está dizendo: é apenas uma escrava. Alguém está olhando para a menina e está dizendo: essa aí está tudo terminado e acabado para ela. Mas é dentro da casa que a menina percebe que o seu senhor tem um defeito. Porque tem defeito que só é exposto dentro de casa. Aí a Bíblia diz que a menina percebe que ele tem um defeito. Na rua ele é um grande general, dentro de casa ele não passa de um leproso. Só que aquela menina não tem um espírito de julgamento dentro da sua boca, e muito menos dentro do seu coração. Aquela menina, quem sabe, ela tinha tudo para ser revoltada com Naamã, porque Naamã levou ela como escrava para sua terra. Mas aquela menina carregava dentro dela a mensagem. E quem tem mensagem não tem espírito de vingança. Quem tem mensagem não tem espírito de inveja. Quem tem mensagem não tem espírito de covardia. Quem tem mensagem sabe que vai sofrer. Quem tem mensagem sabe que vai chorar. Quem tem mensagem sabe que vai ser traído. Alabacalamaia. Mas quem tem mensagem sabe que vai voltar, que vai voltar, que vai voltar com molho de alegria. E quando ela carrega a mensagem, ela olha para a esposa de Naamã e expressa a seguinte frase, dizendo: ah, se o meu senhor tivesse em Samaria. Lá em Samaria tem um profeta, e esse profeta restauraria ele da sua lepra. Quando ela expressa: ah, se o meu senhor. Sabe por que tem gente que não carrega a mensagem? Porque nem ele ainda teve o encontro com Jesus. Se ele não teve o encontro de Jesus, vai falar de quê? Se ele não teve experiência com Jesus, vai falar de quê? Se ele não teve o contato com Jesus, vai falar de quê? Mas essa menina não. Essa menina teve o encontro com Deus e expressa dizendo: ah, se o meu Senhor. Ela está expressando daquilo que ela sabe. Ela está expressando daquilo que ela viveu. Ela está expressando daquilo que ela teve experiência. Ela olha para a mulher e diz: ah, se ele estivesse lá. Porque tem gente que é assim, irmão. Quem sabe ele chegou hoje e disse para alguém: ó, se tu for, tu vai ver o que Deus vai fazer. Porque tem gente que entra num lugar como esse, irmão, ele entra frio e sai congelado. Porque ele não entende nada, não recebeu nada e não sabe nem o que veio fazer aqui. Mas tem gente que já sai de casa dizendo: eu sei que Deus vai falar, eu sei que Deus vai operar, eu sei o que Deus vai fazer. Independente de quem prega, de quem canta, de quem ora, de quem dirige, eu sei que tem um Deus poderoso. Quando Jó diz: eu sei, diante de um cenário de crise, ele está falando pelo menos duas coisas. Quando ele diz: eu sei,
Ele está dizendo, não é pelo que eu vejo. Sabe por quê, irmão? Porque quem sabe alguém veio para ver. Eu quero ver o que esse pastor de Brasília vai falar. Eu quero ver o que a cantora convidada vai cantar. Ele veio para ver. Só que Jó está em cima de cinza de um monturo. Aí ele grita, eu sei. Sabe por quê? Jó está dizendo, não é pelo que eu vejo, é pelo que eu sei. J. Júnior, o que Jó está vendo naquele cenário? Jó está vendo 3 amigos olhando para ele dizendo, confessa o pecado, confessa o pecado, confessa o pecado. O que Jó está vendo naquele cenário? Jó está vendo cinza que está sendo jogada pelo seu corpo. Jó está vendo um corpo que está a pele desgrudando da sua carne. E Jó está vendo um pedaço de caco de telha. E Jó está vendo uma mulher que está desesperada olhando para ele dizendo, amaldiçoa Deus e morre. O que Jó está vendo? Só aquilo que não presta. Porque tem momentos que a gente vai vir para ver, só que a gente não vai ver nada. Só que quem sabe não é levado pelo que vê, é levado pelo que sabe. Quem sabe não é levado pelo que está vendo, é levado por aquilo que sabe. Aí Jó está em cima de cinza e está dizendo, eu sei. Não sou levado pelo que vejo, sou levado pelo que sei. Quem sabe alguém pergunta, sabe de que, Jó? Ele diz, eu sei que meu Deus é grande, eu sei que meu Deus é poderoso, eu sei que meu Deus é fiel, eu sei que meu Deus restaura, eu sei que meu Deus abre porta, eu sei. A segunda coisa que ele está revelando é, quando ele diz eu sei, ele está dizendo, não é pelo que eu sinto. O que um homem vai sentir? Eu falei com um jovem hoje na sede, disse, meu filho, tu não deu um glória ontem, tu não deu um glória. Ele disse, pastor, prova demais, pastor, bati o carro e agora eu vou ter que pagar 2 carros, tá ruim para adorar. Então tem momento, irmão, que a gente não sente. Num cenário desse, pode ser o melhor pregador, o melhor cantor, a gente não sente. Pode cantar, quebrar tudo, que a gente não sente. Só que Jó está no cenário, o cenário aqui não dá para sentir nada não, irmão. Alguém apontando, acusando, o negócio está à prova. Aí Jó diz, eu sei. Sabe o que Jó está revelando? Não é pelo que eu sinto. Eu estou nesse cenário, não senti nenhum arrepio. Porque vai ter momento que tu vai vir para esta casa, vai sentir nada, pastor, vai não. Só que não vai voltar para casa triste, sabe por quê? Porque tu não é levado pelo que sente, você é levado pelo que sabe. O que você sabe, Jó? Eu sei que o meu Redentor não está preso em uma cruz de madeira, que o meu Redentor, ele não está morto. O meu Redentor não é de ouro, o meu Redentor não é de prata, o meu Redentor não é de bronze, o meu Redentor não é de madeira, o meu Redentor não é de barro. O meu Redentor, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Deixa eu ver se alguém pega o poder dessa palavra. Alabada céu é caminaia. Ele não carrega a mensagem na boca, mas eu vim aqui debaixo da autoridade de Deus. Se você deixar, se você permitir, o grandão está na casa e está dizendo, eu estou interessado em colocar uma mensagem na tua boca. Pastor, me dá mais uma referência bíblica, já vai. Jesus chega no poço, e no poço tem uma mulher samaritana. Primeiro, judeu não se comunica com o samaritano. O texto diz que ele começa a trocar algumas 2 palavras com aquela mulher. E enquanto ele está trocando palavras com aquela mulher, ela faz a seguinte pergunta: por acaso tu é maior do que Jacó? Porque aquela mulher estava acostumada a ir até aquela fonte, aquele poço, tirar água e saciar sua sede momentaneamente. Ela sacia sua sede momentaneamente, volta para casa, fica com sede e volta para a fonte. Aí Jesus está olhando para ela e diz: ei, minha filha, se tu conhecer o dom de Deus e quem está te pedindo água,
Parece que eu vejo Jesus abrindo um parênteses aqui, e quem sabe olhando para o céu e dizendo: Senhor, deixa só essa samaritana contemplar um pouquinho do rio da vida que tem aí em cima. Ele olha para a mulher e diz: se tu conhecer o dom de Deus, soubesse quem está te pedindo água, tu me pediria água viva e eu te daria. É nesse cenário que ela diz: tu não tem corda, tu não tem cântaro, o poço é fundo, como tu vai tirar a água? És tu maior do que Jacó? Parece que eu vejo Deus olhando para o cenário, Jesus olhando para o cenário, dizendo: minha filha, sou maior do que Jacó, sou maior do que Adão, sou maior do que Noé, sou maior do que Abraão, sou maior do que Isaac, sou maior do que Elias, sou maior do que Eliseu, sou maior do que João Batista, sou maior do que os reis, sou maior do que os profetas, sou maior do que os sacerdotes. Eu sou maior. Ele enche aquela mulher da mensagem. Ele olha para ela e diz: corre lá, chama teu marido, reunião aqui familiar. Ela diz: tem marido não. Começou a melhorar. Quer ter uma mensagem? Quem quer ter uma mensagem na boca aqui, irmão? Quem quer carregar uma mensagem? Sabe qual é o segredo para carregar a mensagem? Começar dizendo a verdade. Porque tem gente que mente para o pastor, mente para a esposa, mente para os obreiros, mente para todo mundo e quer ser mensageiro. Tem como não? Ela olha e diz: não tem um marido. Jesus falou: já começou bem, já está falando a verdade. Porque tu não tem marido, tu tem 5 maridos. E o que tu tem não é teu. Aí aquela mulher olha e diz: já passou nesse poço um bocado de charlatão. Só queria o meu dinheiro. Pregou para mim, disse que eu podia viver do mesmo jeito, que não dava nada. Mas eu percebo que tem um homem que me disse toda a verdade. Irmão, quem disse que verdade mata? Quem disse que palavra mata? Quem disse que ensinamento mata? Quem disse que doutrina mata? O grandão está na casa e está dizendo: a minha palavra está dando vida para alguém aqui nessa. Ela sai do poço, Ingrid, correndo, desce até Samaria e diz: tem um camarada lá na beira do poço, pelo jeito é profeta, revela, cura. O homem é terrível. Ele disse toda a verdade para mim. Quando a mulher prega, a Bíblia diz que vem uma multidão ter com Jesus. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou pegando alguém do pó, eu estou pegando alguém do monturo, eu estou tirando alguém da lama e estou colocando uma mensagem verdadeira, uma mensagem verdadeira, uma mensagem verdadeira. Aí mais não tem a mensagem. Eu vou repetir: tem nome, tem aparência, é conhecido, é famoso, mas não tem mensagem. Aí lá vem um cuxita. Deixa eu conjecturar. Cuxita se arrastando. Davi olha e diz: como é que está a peleja? Cuxita olha, irmão, sem hesitar, e diz: Deus aniquilou todos os rebeldes que se levantaram contra o Senhor. Irmão, quem carrega a mensagem não fica rodeando, não. Quem carrega a mensagem não fica inventando conto de carochinha, não. Quem carrega a mensagem chega e entrega a mensagem como ela é. O profeta é vocacionado para entregar a mensagem da parte de Deus. Tu entrega a mensagem, é Deus que responsabiliza do resto. Quem é que não se lembra do profeta Isaías? Deus olha para Isaías e diz: entra dentro da casa do rei. Porque quando alguém entra dentro de um barraco, irmão, ele entra dentro do barraco, pastor Jonas, e libera uma palavra dizendo: ei, a palavra de Deus é para colocar a casa em ordem, a palavra de Deus é para se converter. Mas quando vai para
o palácio. Chega no palácio, diz assim, diz o Senhor. Continua do jeito que está, porque Deus vai honrar. Continua da maneira que está, que Deus vai fazer a obra. Só que Isaías tem um compromisso com Deus. A mensagem para o barraco é a seguinte, e a mensagem para o barraco, para o palácio é a mesma coisa. Ele entra dentro do palácio, aponta o dedo na cara do rei Ezequias e diz: a mensagem de Deus é a seguinte: coloca a tua casa em ordem, porque senão tu vai morrer. Quem carrega a mensagem de Deus não hesita em falar o que Deus está mandando. Quem carrega a mensagem de Deus não hesita em entregar o que Deus está. Eu vou profetizar na vida de alguém. Eu vou entregar uma mensagem verdadeira na sua. Ahimaas não tem nome. Ahimaas não é conhecido. Ahimaas não é afamado. Ahimaas é um escravo. E quando eu olhei para esse camarada aqui, pastor Jonas, eu lembrei de alguém. Alguém que se parece comigo. Alguém que se parece com você. Primeiro, eram os escravos do diabo. Diabo, irmão, pegava alguns aqui, pintava e bordava. Um ele colocava para fumar maconha. Outro ele colocava para cheirar pó. Outro ele colocava para trair esposa. Outro ele colocava para beber cachaça. Outro ele colocava para frequentar centro espírita. Ele fazia o que ele queria. Só que de repente Jesus veio, subiu no madeiro. A Bíblia diz que o seu sangue verteu, e pelo poder do seu sangue, a Bíblia diz que grilhões foram quebrados, cadeias foram quebradas, correntes foram quebradas. Ele me deu um banho e te deu um banho no sangue do Cordeiro. A primeira coisa que ele fez, qual foi, pastor Daniel? Foi colocar uma mensagem na minha e na tua boca. Pastor, me dá pelo menos mais uma referência. Quem é que se lembra do endemoniado de Gadara ou Gadareno? Perceba que a Bíblia não diz nem qual é o seu nome. Esse camarada aqui, ele quebrava cadeias que eram colocadas sobre ele. Ele botava o terror em toda a cidade. A Bíblia diz que Jesus vai se aproximando. Quando Jesus vai se aproximando, o gadareno cheio de demônios, uma legião, se prostra diante de Jesus. Jesus coloca a capetada para correr. Quando aquele jovem volta em si, a Bíblia diz que ele olha e diz: deixa eu te seguir, eu quero andar do teu lado por onde você for. Jesus olha para ele e diz: negativo, tu não vai andar comigo. Volta para a cidade aonde alguém te humilhou. Volta para a cidade alguém aonde disse que você era derrotado, e fala acerca do meu nome. A Bíblia diz que aquele gadareno, agora cheio do Espírito Santo, ele ganha pelo menos 10 cidades na presença de Deus. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando uma mensagem na boca. Me ajuda a pregar, irmão. Olha para alguém que está do teu lado e diga: tem mensagem de Deus para você hoje, viu? Meu pai na fé olhou para mim no meio da rua, drogado, e fez uma pergunta: o que é que tem dentro da igreja? Que eu estou dentro da igreja. Eu falei: sei lá o que é que tem dentro da igreja. Ele disse: quer saber? Eu disse: eu quero. Vamos lá. Eu fui. E estamos aqui até hoje, dizendo que o grandão está na casa. Pastor, o que é isso? Uma mensagem. O centurião chega na presença dele e diz: entra lá em casa, Jesus. Está tudo bagunçado, está tudo de cabeça para baixo, e tem um servo doente. Jesus é educado, convidou, ele vai. Ele disse: eu vou na tua casa. Aí o centurião olhou e disse: não, mas lá em casa está meio bagunçado. Não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas libera apenas uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra.
Quem disse que precisa muito para as coisas mudar lá dentro da tua casa? O grandão está na casa e está dizendo: basta apenas uma palavra, 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 uma palavra apenas. Uma palavra. Davi entendeu. Absalão morreu. Uma palavra. O cuxita não precisou dizer: Absalão morreu. O cuxita falou: Deus vingou todos os rebeldes. O que Absalão entendeu? Meu filho também era um rebelde. Absalão morreu. Eu vou liberar uma palavra profética ao coração de alguém aqui nessa noite. Deus vai colocar uma palavra direcionada na tua boca. Não vai precisar falar muito. Vai liberar uma palavra e alguém vai se converter. Vai liberar uma palavra e alguém vai se render. Vai liberar uma palavra e alguém vai entrar dentro desse templo saltando, glorificando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Eu quero ser boca de Deus e liberar algo sobre a sua vida, pastor Jonas. Prepara, porque Deus vai colocar a palavra necessária para esta cidade. Deus vai colocar a mensagem necessária para esta cidade. E através desta palavra, através desta mensagem que Deus vai colocar na tua boca, pessoas irão entrar dentro desta casa e vão dizer: eu quero servir o Deus que você serve, eu quero adorar o Deus que você serve. Vou profetizar para a igreja também. O grandão está na casa e está dizendo: eu estou colocando uma palavra nos teus lábios, eu estou colocando uma mensagem nos teus lábios. Através desta mensagem, multidões e multidões se renderão na presença de Deus. Se coloque de pé. Ela é bacalamaia, céu é caminaia. Não e faz céu é caminaia. Ela é bacalamaia, céu é que. Ele está descendo e está dizendo: eu já estou entregando a mensagem. 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 O rabandacandarabracandarabracandaraia. O grandão está na casa e está dizendo: tem mensagem de Deus descendo. 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 Deixa eu ver se alguém pega. Olhe para alguém que está do teu lado, diga: tem uma mensagem. Diga: tem uma mensagem de Deus descendo sobre a tua vida agora. Urabaia, céu é quebinaia. Pega na mão desse crente que está do teu lado. Del iava, céu é quebinaia. Durabacandarabracandaraia. Tem uma mensagem de Deus descendo. Oh, se você rasgar o céu. Eu sou de pai de que me tome ne pessoa e falo. Herimida canto e de cantarabatsai. Farei me canto e de som de rébia. Começarei de mando e de som como ruído, como fiz ali no vale, de canto ribadabachai. Mas farei um grande rebuliço, ramando ribassomenébia. Todos aqueles que estão atentos verá o que eu irei fazer e saberá que sou eu que vou fazer. Remibanamacanto ribacai. Igreja minha, lamando e de som de quebra. Eu sou Deus que falo, eu sou Deus que faço, eu sou Deus que todo controlo. E digo nesta lamantura e missão de quebra lamandai. Tu verás que eu sou Deus que falo e faço. Farei um grande rebuliço e todos saberão que eu estou no controle de todas as coisas. Você pode adorar a Ele. Oh, se você rasgar